Oi, gente, tudo bom? Último encontro nosso, né? Último assunto, último conteúdo de Direito Civil 2 e vamos falar então nesse tópico 17 sobre a decadência, tá? Falamos sobre a prescrição no tópico 16 e hoje então a gente aborda a decadência. Quando falamos da prescrição, né, no nosso último encontro, falamos então da perda do direito de ação do seu titular pela sua inércia, né? Pela inércia prolongada do exercício, né? Do que ele deveria fazer para a preservação do seu direito. Quando nós falamos em decadência, a decadência também se dá pela inércia, se dá pela inação do seu titular. No entanto, quando nós falamos da decadência, nós falamos do próprio direito potestativo dessa parte. Quando falamos sobre isso, basicamente, aquela definição clássica de decadência é a extinção do direito da pessoa, né, pela inação desse titular, em decorrência do quê? De deixar escoar o prazo legal ou o prazo voluntariamente fixado, né, para o seu exercício. Então, basicamente significa dizer, quando nós falamos em direito potestativo, né, que difere completamente do direito subjetivo, o direito potestativo ele não tem pretensão, é o direito sem pretensão. Isso significa dizer que não existe da outra parte uma contraprestação e simplesmente o que chamamos de sujeição. Portanto, o direito potestativo é aquele livremente exercido pela parte independentemente da outra. A outra deve simplesmente acatar a ação realizada pelo titular daquele direito, né? Então, isso é o direito potestativo. Vamos dar um exemplo. O direito subjetivo, uma compra e venda. O comprador tem que pagar o preço enquanto o vendedor tem que entregar o objeto, né? O móvel, o imóvel, enfim. Então, existe, na verdade, uma contraprestação, o direito de um e o dever do outro, né? O direito potestativo, pelo contrário, é quando uma parte decide realizar, decide exercer o seu direito independentemente da vontade ou da aceitação ou de uma contraprestação da outra parte. A outra parte simplesmente se sujeita àquele interesse do titular daquele direito. O exemplo, o pedido de divórcio, por exemplo, né? A entrega de uma coisa em que o devedor pode optar, né, por uma coisa ou outra, em que obviamente o credor deve se sujeitar à decisão do devedor, porque estava previsto no contrato que ele poderia, vamos dar um exemplo, entregar ou X sacas de milho ou X sacas de feijão, né? Então, num determinado período de tempo, por exemplo, você terá 60 dias, né? O devedor terá 60 dias para entregar ou uma coisa ou outra. Se, mesmo que o credor manifestasse uma preferência, um interesse pelas sacas de feijão, não caberia a ele escolher, mas sim ao devedor. Se ele quisesse entregar as sacas de milho, o credor nada poderia fazê-lo. Por quê? Porque ele estava exercendo o seu direito potestativo. Agora, se naqueles 6 meses que estava previsto no contrato, né, o devedor não entregou aquelas sacas, obviamente que decaiu o seu direito de escolha. Portanto, ocorre nesse caso a decadência do direito potestativo. Então, se a gente for fazer um comparativo, a doutrina gosta de fazer isso, o comparativo entre a prescrição e a decadência. A decadência é a perda ou a extinção do direito potestativo, enquanto a prescrição é a perda do direito de ação, que nasce, obviamente, de um direito subjetivo. Então, se a gente for pensar dessa forma, a prescrição nada mais é do que a perda da pretensão, né, pela sua inércia, em que o devedor poderá usar aquele chamado escudo, em razão da inércia prolongada, sucessiva e continuada, né, do autor daquele direito, né, do titular daquele direito. Mas aí nós estamos falando em direito de ação. A decadência não. O próprio direito se extingue pela sua inércia, pela sua inação, que deixa escoar o prazo legal ou
voluntariamente convencionado pelas partes, né? sem exercê-lo, tá? Basicamente é isso. Então, portanto, né, quais são os efeitos, né? Quando a gente fala em efeitos? Os efeitos dessa decadência é, assim, a caducidade, a perda, a extinção desse direito, né? E aí nós estamos falando, obviamente, de um modo absoluto, né? Não, a prescrição, por exemplo, não significa que o fato de prescrever a pretensão, que ele não possa deduzir aquela pretensão em juízo, né? Por quê? Porque a prescrição tem que ser alegada pela outra parte. A decadência não. A decadência, ela é de pleno direito, pode ser alegada pela parte a qualquer tempo ou grau de jurisdição, né? E por isso, obviamente, nós estamos falando do próprio direito em si, tá? Que mais? Vamos lá. Assim, o prazo decadencial ele corre contra todos, né? Obviamente, exceto o quê? Os incapazes, né? Os absolutamente incapazes, né? E uma exceçãozinha que tem lá no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 26, né? Especificamente o parágrafo 2º. O que fala o artigo 26 do CDC? O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias ou 90 dias, de acordo com o inciso 1 ou 2 do artigo 26, né? E o parágrafo 2º fala: obstam a decadência, 1. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. O inciso 2 vetado e o inciso 3, a instauração de inquérito civil até seu encerramento. Então, essas duas situações obstam a decadência, tá? No mais, não se aplica aquelas causas interruptivas, suspensivas, impeditivas que, né, se aplicam na prescrição, não se aplicam para a decadência. Também é um disposto previsto no Código Civil, tá? Então, basicamente, como que a gente fala dos prazos decadenciais? Quais são os prazos decadenciais? Existe uma regrinha que fala o seguinte: aqueles prazos 205, 6 ali do Código Civil falam do prazo prescricional. Então, assim, o que não for prescrição é prazo decadencial, tá? E normalmente a lei ela trata os prazos decadenciais no dispositivo respectivo. Não faz aquela regrinha do artigo 205 e 206 ali do Código Civil, tá? Você vai no próprio dispositivo, objeto daquele assunto é que você vai encontrar. E normalmente estabelece com a expressão caduca em, né? Caduca do direito ou caduca em tanto tempo aquele que não, sabe? Então sempre tem essa expressão caduca, tá? Quando, obviamente, se tratar de prazo decadencial. Então, os prazos decadenciais vocês vão encontrar no texto correspondente ao assunto específico daquele dispositivo legal, tá? A título de exemplo, né? O prazo para preempção, né? O prazo é decadencial, porque caduca em 3 dias ou 60 dias. Né? 3 dias para coisas móveis ou 60 dias para coisas imóveis. E isso, quando a gente fala em preempção, está lá no artigo 513 ao 520 do Código Civil, né? E a parte que fala do prazo decadencial está lá no 516, tá? E o que é, falando em preempção, né? O que é preempção? Muitos confundem, até porque são palavras muito parecidas, preempção com perempção, né? Preempção, que é o caso desses 3 dias para bens móveis ou 60 para bens imóveis, é quando o vendedor, né, ele vende esse objeto, esse bem para o comprador e o comprador quer revendê-lo. Então, no caso do vendedor do comprador querer vendê-lo para alguém, ou como a gente chama, passar para a frente, né, poderá esse vendedor original adquirir a coisa que este comprador está querendo se desfazer, tá? E, obviamente, esse direito decai em 3 dias para coisas móveis ou 60 para bens imóveis, tá? A diferença, na verdade, de preempção para perempção é no nome, né? Como se diz, são muito semelhantes, mas o conceito é completamente distinto. Só para você ter uma ideia, perempção
é um instituto do direito processual civil, também pode ser um instituto se aplica ao processo penal, né? Mas é muito fácil a gente observar isso no processo civil, que é quando a pessoa, né, o titular desse direito, ele pela sua inércia, ele não movimenta o processo por 3 vezes. Tá? Então o processo ele é extinto, você não pode movimentar uma 4ª vez, né, o processo para o exercício do seu direito. Né? Isso se chama perempção. Tá? E, obviamente, a perempção causa a extinção do feito. Né? Então, se você der causa 3 vezes, né, sobre o mesmo assunto, obviamente, e deixar extinguir esse feito pela sua inércia por essas 3 vezes, ocorre, portanto, a perempção, o que é diferente de preempção. Nomes semelhantes, mas conceitos completamente distintos. Decai em 90 dias para o credor requerer anulação de atos relativos à incorporação, fusão ou cisão. Isso é um assunto basicamente que importa o direito societário. Né? 120 dias para o mandado de segurança. 180 dias para o condômino haver para si a parte vendida a estranhos, né? Tá lá no 504, ou para anular ou invalidar casamento, tá lá no 1560 do Código Civil, né? Mas assim, invalidar casamento pelas regras gerais, tá? Porque se for erro essencial sobre a pessoa, aí são 3 anos, né? Que você pode requerer a anulação do casamento, tá? Se passado desse prazo, obviamente decai do direito aquele que não o fizer dentro desse prazo. Ano e dia, né? 1 ano para pleitear a revogação da doação, anular partilha. Ano e dia para desfazer janela, sacada, terraço, goteira sobre o prédio. 2 anos para a ação rescisória. A ação rescisória é aquela que visa desconstituir, anular, né, uma sentença que já transitou em julgado. 3 anos para o vendedor de coisa imóvel recobrá-la, também não só aquela questão da anulação de casamento sobre erro essencial sobre a pessoa. 4 anos, 5 anos, enfim. Você vai encontrar, por exemplo, 5 anos para impugnar a validade do testamento, está lá no 1859 do Código Civil. Então, assim, quando se trata de prazos decadenciais, está lá no assunto, na parte que aborda aquele assunto respectivo. Né? Tratando então daquele determinado prazo, nós estamos nos referindo a prazos decadenciais. Tá? Só para tentar explicar um pouquinho melhor essa questão da diferença entre o direito potestativo e o subjetivo, porque aí quando se fala em decadência, se trata do direito potestativo, é aquela regrinha, né? O direito potestativo, existe um direito, né, da pessoa A, por exemplo, e a sujeição da pessoa B. Um outro exemplo também clássico que se utiliza muito na doutrina, além do pedido de divórcio que eu falei antes, é, por exemplo, a comunicação da demissão, né, de um colaborador num contrato de trabalho. Tá? Então, o empregador, ele comunica a demissão para o seu funcionário. Então, isso, na verdade, é o direito potestativo de alguém, né, que está sendo exercido e que o outro deve se sujeitar. Né? Agora, um direito subjetivo? Não. Direito subjetivo é o A, que tem o direito de exigir de B uma contraprestação. Então, eu pago o preço, eu exijo a entrega do produto por parte de B. Tá? Por isso se chama direito subjetivo. As duas partes, obviamente, nasce o direito de um ou dever do outro e vice-versa. Né? O direito potestativo não. O outro apenas se sujeita. Tá? Que mais? O exemplo que eu tinha dado ali da entrega das sacas de milho, feijão, a mesma coisa. Né? Então estamos falando, obviamente, da questão da escolha do devedor, porque estava previsto contratualmente, tendo o credor que se sujeitar a essa escolha, se feita, obviamente, dentro do prazo. Né? E como que se conta o início do prazo? Então, veja bem, só para concluir, né? Quando nós falamos em direito, em prescrição, né? O início da contagem do prazo para a eventual perda desse direito, para que então ocorra a prescrição, ela se dá a partir da violação de um direito. Então, como eu disse para vocês, aí nós estamos tratando do direito subjetivo. A outra parte violou o direito, então nasce para esse uma pretensão. Portanto, a pretensão pode prescrever. Né?
Quando nós falamos em direito decadencial, conta-se a partir do início, ou seja, do momento em que nasce o próprio direito potestativo. Tá? Ele não é violado para iniciar a contagem do prazo decadencial. Nasceu o direito potestativo, o prazo decadencial já inicia a sua contagem, né? Cabendo única e tão somente a iniciativa daquele titular exercer aquele direito. A sua inércia, né, seja este prazo legal ou convencional, a sua inércia gera a extinção desse direito, independentemente da outra parte, o que venha a fazer ou deixar de fazer, porque ela apenas se sujeita à ação provocada por esse titular desse direito, né? Então, os prazos prescricionais previstos no 205 e 206 e os demais, como já disse, são, então, portanto, considerados prazos decadenciais. É isso. Damos por encerrada a matéria, né, o conteúdo de Direito Civil 2, com essa breve aula sobre decadência e, obviamente, né, alguns contrapontos que fizemos em relação à prescrição. Então, concluímos o curso de Direito Civil 2, né, e ano que vem vocês já vão tratar sobre responsabilidade civil, obrigações, enfim, mas, obviamente, essa questão da prescrição e decadência vocês vão utilizar como também todos os outros conhecimentos, mas esse assunto de prescrição e decadência vocês vão utilizar durante toda a vida acadêmica e, obviamente, os operadores do direito vão usar durante toda a sua vida profissional, porque é um assunto da mais extrema importância. Tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham absorvido um pouquinho, né, desse conteúdo e até uma próxima. Tchau, tchau.